Será que nós, seres humanos, somos mesmo tão inteligentes? Para quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que esse é um assunto que me intriga bastante, que eu já conversei sobre isso com vocês em outros vídeos, e no vídeo de hoje eu resolvi trazer este assunto de volta para a gente bater um papo descontraído e levantar alguns pontos interessantes. Porque a inteligência é a característica que o ser humano mais tem orgulho de ter e de mostrar isso para todos, né? Porque, afinal de contas, nós não temos garras como outros grandes felinos, nós não temos grandes presas como os caninos, nós não somos ágeis e tão resistentes quanto outros animais. O que nós temos é um cérebro de fato grande em relação ao resto do nosso corpo, da nossa massa corporal, e que tem um gasto energético bastante considerado comparado com o resto do nosso metabolismo. E com esse cérebro nós fomos capazes de sobreviver na natureza ao longo de milhares e milhares de anos, principalmente transformando os elementos, os recursos que nós encontrávamos ao nosso redor para algo que nos trouxesse benefício. Nós sobrevivemos a eras do gelo, por exemplo, utilizando a pele de outros animais para criar casacos e roupas para nos aquecer. Aprendemos ali a criar fogo através do atrito, de diferentes materiais, criamos armadilhas para pegar animais, já que nós não conseguimos pegar eles na marra, na força, com as próprias mãos. E depois de muito tempo aprendemos a plantar coisas no solo, literalmente tirar comida do chão, a desviar cursos de rios para poder ter mais distribuição de água nas nossas casas. E depois de algum tempo até fazer a conversão da energia da natureza para outras que fossem do nosso interesse, como o domínio da eletricidade através de usinas energéticas, distribuindo energia para diversas outras funções e acender verdadeiras cidades. Até para produzir satélite na órbita da Terra para estudar o universo e quem sabe até colonizar um outro planeta nos próximos anos. Isso tudo é de fato impressionante, é completamente fora da curva se a gente for comparar, por exemplo, com o que um gato faz. Ou um passarinho faz, ou quem sabe um peixinho nadando no mar. Mas por outro lado, este potencial de transformação da natureza acaba seguindo numa direção bastante problemática, numa tendência desenfreada de acúmulo de poder, acúmulo de recurso, que acabam gerando impactos que sabotam o nosso próprio bem-estar no planeta Terra. A quantidade de lixo que a gente produz e não sabe direito o que fazer com tudo isso, é óleo que é derramado nas praias o tempo inteiro, que você ia furar o poço lá e aí vazou, e aí ou então era um navio cargueiro que derramou óleo no mar inteiro. Olha que bênção, que maravilha, nós inventamos este material e iremos chamar de plástico. Então vamos produzir em larga escala para que o mundo inteiro possa utilizar. E aí, cara, hoje tem plástico espalhado para tudo quanto é lugar, muito plástico, microplástico, plástico de todas as formas, no oceano, no ar, a gente está respirando plástico, comendo plástico. Inclusive eu aconselho dar uma olhada neste vídeo aqui em que a gente conversa especificamente sobre isso. E é a destruição das florestas, dos mangues, dos habitats dos animais e o aumento da temperatura global, criando uma crise climática que pode gerar um colapso ambiental, o desaparecimento dos insetos, dos ecossistemas. E enfim, eu não vou nem seguir muito nessa direção, porque vocês sabem bem o que tem pra lá, e eu quero todo mundo paz e amor neste domingão. O ponto é que, se o ser humano destrói a própria casa, o lugar em que a gente vive, colocando em risco o equilíbrio do planeta onde nós estamos inseridos, será que nós somos de fato uma espécie inteligente? Ou melhor, será que nós somos muito mais inteligentes que um passarinho que está ali vivendo no seu dia a dia, reproduzindo a sua família e mantendo o equilíbrio do lugar em que ele vive e que ele é dependente para viver? Há alguns anos eu produzi um documentário aqui no canal chamado Desafio da Humanidade, que eu realmente recomendo vocês irem lá ver, que é onde eu me aprofundo mais nesta reflexão envolvendo a vida, envolvendo a inteligência, o impacto da humanidade. E desde o começo do canal eu sempre gostei muito de ler os comentários que eu recebo, porque geralmente os feedbacks são muito positivos, são muito construtivos e eu aprendo muito com isso. E nesse documentário eu recebi um especial que me chamou muito a atenção. Slow, esse teu vídeo está quase perfeito. Eu só acho que você pecou em colocar a inteligência do ser humano como um pouco superior à dos outros animais. Todos os animais são igualmente inteligentes, só que cada um da sua própria forma. Não foi exatamente essas palavras, mas a mensagem foi essa, e desde então eu passei a refletir bastante sobre isso, porque cada animal, cada ser vivo vai ter a sua inteligência extremamente bem adaptada para garantir a sobrevivência e o bem-estar daquele ser vivo ao longo da vida. Porque um lobo, por exemplo, ele não precisa aprender a falar 3 línguas diferentes, a desenvolver uma bicicleta ou então tirar comida do chão, mas ele tem
tem uma inteligência muito boa para saber migrar para diferentes lugares quando o tempo está mudando, para farejar as suas presas e é para se relacionar socialmente na alcateia. Buscar os nossos atributos de inteligência humana nos outros animais é literalmente querer medir os outros com a nossa própria régua. Ah, elefante, você não é tão bem adaptado porque você não anda sobre duas patas como nós. Não, o elefante não precisa andar sobre duas patas e ele se entende muito bem e tem muitas vantagens em andar com quatro patas até hoje. Inclusive, até onde eu estudei, até onde vai o meu conhecimento, não existe um consenso sobre uma definição do que é de fato inteligência. A inteligência é um conceito filosófico que já tentou ser medida e definida, mensurada de diversas formas diferentes, como por exemplo o teste de QI, que consegue de fato medir alguns atributos, né, como uma inteligência espacial, como teu raciocínio lógico, como algum tipo de memória, mas é um conceito bastante questionável também e que está de fato muito longe de conseguir agrupar e compreender toda a imensidão do que pode ser de fato considerado inteligência. Uma pessoa pode às vezes não ser muito boa em memorização, né, nos cálculos de matemática, mas ela pode ter às vezes uma inteligência social muito bem desenvolvida, sabe se comunicar muito bem, sabe se relacionar bem com as pessoas. Ou quem sabe uma inteligência emocional bem desenvolvida, em que ela consegue controlar bem as suas emoções e tem uma empatia, uma sensibilidade pelas emoções alheias. Eu cheguei a fazer um vídeo nos primórdios do canal falando sobre inteligência, né, refletindo um pouco sobre essa questão, e eu falei lá sobre as múltiplas inteligências de Gardner, né, que foi proposto há algum tempo atrás. E me chamaram a atenção que é legal deixar claro de que esta teoria nunca conseguiu se fundamentar cientificamente. Tentaram levantar uma base empírica para fundamentá-la, mas ela de fato nunca se concretizou, justamente por causa da complexidade em volta deste tema. E assim, seguindo no campo das ideias, eu não acho que a gente tenha que sempre seguir um padrão, né, buscar uma meta de inteligência igual para todos, que tenha que ser atingida, né, seguindo nessa mesma régua. A gente tem que se entender melhor, ser mais transparente, pensar o que nós gostamos de fazer, quais habilidades que nós queremos desenvolver, tentar usufruir do nosso potencial de inteligência que às vezes a gente nem conhece direito ainda. O ser humano vive em grandes grupos, em comunidades já há muito tempo, então faz sentido que, como somos muitos numerosos, a gente não precise todos seguir numa mesma direção e se especializar da mesma forma. É inclusive interessante para enriquecer a diversidade daquela tribo que os membros tenham uma certa flexibilidade para explorarem suas inteligências de diferentes formas e assumirem diferentes funções. E por experiência própria, conversando com muita gente que eu já conheci na vida, seja nos meus tempos de colégio, na faculdade, nas ruas por aí, eu tive grandes aprendizados com pessoas que a maioria não dava nada por elas. E sair um pouco deste patamar de hierarquia de inteligência que a gente costuma se colocar, de fato foi algo que eu senti que me trouxe mais humildade e me ajudou a me relacionar melhor com os seres vivos ao meu redor. Eu observo bastante o tigre e o Bagheera, por exemplo, que são os dois felinos maravilhosos que vivem aqui em casa junto com a gente há alguns anos já. E eu sinto que muita gente carrega um ar de superioridade de inteligência com os animais que vivem com a gente. Haha, lá é muito burro, ele fica horas achando que esse laserzinho aqui é um inseto. Mas a real é que ele tem uma inteligência muito bem adaptada para o seu habitat natural. Dizem que os gatos enxergam um apartamento, a casa, como se fosse uma espécie de mini selva. E a qualquer mini sozinho ou movimento extra que aparece, eles já vão focar naquilo e ficar de olho, porque pode ser um inseto, pode ser algum outro animal aparecendo por perto. E várias vezes eu encontrei insetos dentro de casa porque o tigre e o Bagheera já estavam de olho nele muito antes de eu perceber. Então será que eles também ficariam subjugando nós humanos por demorar tanto pra perceber? Nossa, mas esse ser humano é muito burro, olha lá, ele não viu o bicho que entrou aqui até agora, ó, daqui a pouco vai picar ele tá ali sentado ainda sem perceber. Pois é, os animais são inteligentes da sua própria forma e perceber isso irá melhorar a sua relação com eles. E o mesmo vale para bebês, para crianças, para humanos de diferentes idades. Como vocês sabem, eu tô aqui com um filho agora de 10 meses chamado Johan Malik, que é lindo, maravilhoso e tá acompanhando aí as cenas extras do final de todos os vídeos aqui do canal. E tá sendo uma experiência e tanto pra mim observar o desenvolvimento dele, inclusive foi isso que me trouxe um pouco do insight pra fazer esse vídeo aqui para vocês. Porque, tipo, qual que é a função da inteligência de um bebê? Será que ele é burro porque ele ainda não entende básico hoje, né? O que será que o cérebro dele tá processando nesse momento? E a real é que os bebês são muito inteligentes, tanto quanto eu, tanto quanto vocês, só que a inteligência deles é voltada para as necessidades dele naquele momento. Por exemplo, se eu largar o Johan ali no canto e sair do cômodo, for pro meu quarto, ele ficar sozinho na sala, ele provavelmente vai chorar, e ele vai começar a chorar e tentar vir atrás de mim. E a razão disso pra mim é muito óbvia, é porque se a gente estivesse vivendo na selva, em algum outro lugar, se a gente larga um bebê sozinho no canto, ele tá correndo
correndo altíssimo perigo, porque ele não sabe se defender. Pode chegar um predador do nada e... Então os bebês que não chorassem quando se sentissem sozinhos provavelmente seriam rapados pela seleção natural e não conseguiriam sobreviver e se tornar adultos, fazendo com que aqueles bebês que chorassem nessa situação fossem selecionados e sobrevivessem. Eles, por exemplo, também têm uma sensibilidade muito grande para sentir como é que tá o clima de uma roda de adulto. Eles podem não entender as palavras que nós dizemos, mas eles estão entendendo a forma como nós dizemos, a entonação que nós estamos utilizando, e se nós estamos tendo uma conversa boa, eles provavelmente vão ficar de bem também. A partir do momento que começa alguma estranheza, em que você entra num clima, o clima fica mais tenso, provavelmente o bebê vai sentir isso e vai se assustar e vai chorar. Porque ele sentiu naquele momento que a segurança dele pode estar sendo colocada em risco. Ou, por exemplo, quando eu vou alimentar o bebê, que eu vou colocar ali a comida na boca dele, ele olha no fundo dos meus olhos para ver se ele pode de fato confiar no que eu estou dando para ele comer. É uma espécie de leitura profunda das minhas intenções, do meu inconsciente, para o corpo dele decidir se ele de fato irá aceitar ou não aquilo que eu estou oferecendo ele a comer. E para isso é necessário muita inteligência, muita sensibilidade que provavelmente só os bebês carregam com eles nesta fase da vida. Em todas as outras fases da vida, nós iremos utilizar a nossa inteligência de acordo com as necessidades daquele momento. Assim como os outros seres vivos que estão há tanto tempo quanto nós na jornada da vida, utilizando a sua inteligência para sobreviver e permanecer presente nas próximas gerações. Então eu só queria compartilhar alguma das minhas ideias rapidinho aqui com vocês. Deixa aqui no comentário no que vocês se sentem inteligentes. Quem quiser contribuir com o canal, os links estarão aqui na descrição e fique agora com os sorrisos lindos, maravilhosos dos incríveis apoiadores que garantem a sobrevivência desse projeto e nós nos vemos na semana que vem. Um beijo e valeu! Ooh!